A pergunta por que veio o coronavírus provavelmente tenha entrado na nossa mente nesses dias, quando milhares de pessoas estão morrendo por causa desse vírus que tem espalhado rapidamente no mundo. Por que acontece esse tipo de desastre? Será que vem de Deus ou de Satanás? O mundo tem visto muitas epidemias no passado. Houve a peste negra na Europa, circulava durante os anos 1346 a 1353. Havia 7 anos, quando morreram aproximadamente 100 milhões de pessoas. Hoje a situação, embora por enquanto bem menor, mas fica mais perigosa porque as pessoas viajam muito mais agora do que naquele tempo, espalhando a infecção rapidamente em toda parte do mundo. Por isso que recebe o nome pandemia, porque todo mundo está envolvido. De onde veio aquela peste negra? Veio de ratos, transmitida pelas pulgas nos ratos, picando as pessoas. O coronavírus provavelmente começou semelhantemente de uma espécie de animal, talvez morcego, e assim tem passado, tem modificado o vírus para que possa penetrar no organismo humano. Não podemos dizer que o vírus veio de Deus ou que veio de Satanás. E do grande problema do sofrimento que o pecado trouxe ao mundo. Por exemplo, mais que 80 mil pessoas morrem no mundo cada mês por causa da malária, que é transmitida por uma espécie de carapaná. Quando esse carapaná foi criado por Deus, não causava malária, até depois da queda do homem. A criação toda foi afetada pela queda do homem. A criação geme, e diz a Bíblia, está sujeita à vaidade, não voluntariamente, não porque quer, mas por causa daquele, o homem, que a sujeitou quando pecou. Estragou toda a criação e trouxe essas mudanças muito perigosas e dolorosas. Apareceu naquele tempo do pecado abrolhos e cardos para dificultar a lavoura da terra pelo homem. Veja em Gênesis 3, 17 a 19. E na mesma maneira apareceu os animais selvagens atacando os homens e também os insetos venenosos e perigosos como carapaná. Depois da tribulação, quando o Senhor Jesus Cristo reinará no mundo, haverá paz entre as criaturas, voltará para aquele estado original e não haverá mais feras ou insetos venenosos ou esses vírus fatais. As pessoas viverão centenas e centenas de anos, possivelmente 1000 anos. Diz a pessoa com 100 anos é considerado ainda criança. Veja Isaías capítulo 11, versículos 1 a 9, Isaías 65, versículos 20 a 25. Contudo, vemos que Satanás tem parte nesta situação, pois foi ele que tentou aquele primeiro casal a desobedecerem a Deus. Ele era anjo antes disso, mas ele mesmo desobedeceu a Deus no céu e caiu daquela posição de glória. E desde aquele tempo tem lutado incansavelmente contra Deus
e contra a sua maravilhosa criação. É verdade que Deus tem permitido esse sofrimento, como Ele também permitiu a Satanás causar o grande sofrimento de Jó, em Jó capítulos 1 e 2. Por que Deus permitiu aquele sofrimento de Jó? Em primeiro lugar, para revelar a fidelidade de Jó a Ele, apesar de perder tudo que tinha e quase perder a sua vida. Jó disse: embora que ele me mate ainda, eu confiarei nele. Essa foi uma grande vitória de Deus sobre Satanás. Em segundo lugar, para ensinar aqueles homens sábios que eram amigos de Jó, que o sofrimento do povo de Deus não deve ser atribuído ao pecado deles. Eles acusaram Jó de ter pecado, mas Deus provou no fim que ele era inocente. Terceiro lugar, para revelar as suas grandezas na criação a Jó e também aqueles três amigos, causando mais adoração, mais fé no Senhor. Quarto lugar, para ensinar a Jó muita coisa que ele não tinha ainda entendido e assim o fazer mais humilde perante Deus. Quinto lugar, para recompensar a Jó no fim da grande provação por causa da sua fidelidade provada na provação. Isto nos ajuda muito a entender o que Deus está fazendo hoje no mundo. Há várias razões porque esse sofrimento e morte são necessários hoje. Número 1. Deus está castigando pessoas e nações rebeldes e mostrando que Ele é o Senhor. Podemos comparar com as pragas que caíram no Egito por causa da rebeldia, orgulho de Faraó e seu povo em desobedecer a ordem de Deus para deixar o povo de Israel sair da escravidão para o adorar no deserto. A palavra de Deus promete julgamento por causa da rebeldia do mundo, como também aconteceu nos dias de Noé, quando Deus julgou o mundo pelo dilúvio. Número 2. Deus está mostrando a fragilidade do homem para o humilhar. Apesar da sua inteligência, tecnologia, ciência, o mundo hoje está parado completamente por causa de um pequeno, invisível vírus que tem a capacidade de multiplicar rapidamente e invadir o organismo humano, frequentemente causando a morte até em poucos dias. Davi perguntou na sua oração em Salmo 8, versículo 4, que é o homem? Deus lhe deu poder para dominar toda a criação, mas ele tem abusado muito desta posição e não tem reconhecido seu Criador. Podemos ver em Romanos capítulo 1. Também no Salmo 39, versículos 4 a 6, o salmista orou: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Como efeito, passa o homem como uma sombra e em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Temos de lembrar que somos
viemos do pó da terra e para lá nós voltaremos brevemente. Em terceiro lugar, Deus hoje, Ele quer acordar pessoas perdidas para conhecer seu grande perigo eterno se continuarem da mesma forma. A maioria dos milhares de pessoas que já morreram no mundo por causa desta pestilência eram descrentes e, conforme a Bíblia, lamentavelmente estão agora sofrendo no inferno. Este fato solene deve despertar os vivos descrentes sobre a sua necessidade de salvação, para que cheguem ao pleno conhecimento da verdade pelo Evangelho. Temos ouvido de alguns médicos que eram ateus por muitos anos, mas agora, por causa do testemunho de crentes que estavam morrendo com uma doença, esses médicos reconheceram que esses irmãos tinham algo que os médicos não tinham, mas precisavam muito nesses dias: a paz com Deus e em Cristo Jesus. E agora eles têm essa paz porque se arrependeram e creram no Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, Deus está despertando os crentes desviados e os crentes materialistas sobre a necessidade de voltar e servir melhor ao Senhor, esquecer das riquezas materiais, reconhecer que a vida é curta demais para perder tempo, mas a eternidade vai ser muito prolongada e apenas do que fazemos nesta vida para o Senhor terá valor depois da nossa morte na eternidade. Lemos em Romanos 13:11: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, são crentes, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação, isto é, a nossa salvação completa, está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Em quinto lugar, Deus está dando aos salvos oportunidades preciosas para demonstrarem a sua fé perante o mundo. Muitos hoje estão apavorados, sem esperança. Nós ouvimos a notícia dessa semana, quando morreu quase 1.000 pessoas em 24 horas na Itália. O grande chefe da religião falou, dizendo na sua palestra: estamos perdidos, não temos luz. Que confissão triste que vem da religião, que não dá nenhuma certeza de nada, somente que vamos morrer. Mas os salvos não estão perdidos e têm luz, mas precisamos deixar brilhar esta luz para que os apavorados possam conhecer a paz com Deus mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Número 6. A pandemia está revelando a grande falsidade dos assim chamados apóstolos modernos que prometem curas milagrosas em troca de dinheiro. Se fosse a verdade, eles agora estariam nos hospitais na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, curando esses milhares moribundos e até ressuscitando aqueles que já morreram, como os verdadeiros apóstolos fizeram no livro de Atos. Deus está com certeza abrindo os olhos dessas multidões enganados por esses homens gananciosos.
Número 7. Deus está aumentando a nossa apreciação pelas oportunidades que temos tido neste país a reunir livremente nas igrejas sem restrições. Tem um ditado que diz: não damos valor à água até que o poço se seca. É verdade. E não damos valor às reuniões da igreja até que não podemos nos reunir por enquanto. Muitos não têm esse grande privilégio que nós temos tido nos países comunistas. Eles têm vivido toda a vida sem oportunidade de se reunir sem restrições como nós fazemos. Muitos agora estão reconhecendo mais esse valor dessas reuniões. E provavelmente quando as restrições sejam removidas, nós vamos reunir com mais disposição e não vamos deixar qualquer coisinha ser obstáculo da nossa presença nas reuniões da igreja. Que seja assim. Número 8. Deus quer nos ensinar o valor das nossas famílias. Normalmente, os membros das famílias estão espalhados durante o dia inteiro e muitas vezes até tarde da noite também, trabalhando, estudando, ocupado em muita coisa. Temos pouco tempo juntos da família por causa dessa correria no mundo em que nós vivemos. Mas agora nós temos mais tempo em casa como a família. Muitos irmãos estão reunindo a família, parte da tarde ou noite, antes de dormir, para estudar a Bíblia, orar, ouvir mensagens gravadas e assim ter comunhão como a família, que é uma coisa rara, normalmente. Estamos redescobrindo o grande valor desta comunhão da família e vendo melhor como Deus planejou a família, esta unidade básica da sociedade que tem sido destruído por Satanás e pelo mundo. E agora, reunindo como famílias, nós podemos apreciar mais o Senhor e ver as grandezas e ver as coisas que têm valor, que nós não temos atribuído este grande valor, talvez. Tempo precioso deve ser aproveitado, pois brevemente, com certeza, voltaremos ao sistema antigo do corre-corre. Temos que trabalhar, temos que estudar, mas como seria bom se pudéssemos reservar um tempo só para a família, para estudar a Bíblia juntos, orar juntos antes de dormir. Número 9. Deus está cumprindo a sua palavra. Em Mateus 24 e 25, nós sabemos o Senhor Jesus profetizou sobre os sinais da sua vinda em glória. Lucas também recorda esse sermão profético. Em capítulo 21, versículo 11, um dos sinais mencionados por Lucas é: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas. Isso que estamos vendo hoje, coisas espantosas, epidemia muito grande. Outros sinais também esse ano têm sido manifestados neste mundo. Estamos experimentando a maior epidemia desta geração, mas esse é somente uma pequena coisa em comparação como será o tempo da tribulação do mundo depois do arrebatamento da igreja. Apocalipse capítulo 6 a 18
aqueles selos, aqueles trombetas, aqueles flagelos sendo abertos, caindo sobre o mundo, trazendo terríveis sofrimentos e morte. Isso vai acontecer logo depois do arrebatamento da igreja. Então esse sinal hoje nos mostra que estamos nesta época da vinda de Cristo para julgar e reinar aqui neste mundo. Estamos muito mais perto do arrebatamento, quando a igreja vai sair do mundo e vai começar a tribulação. Podemos ver em Apocalipse 3, 10 e 11 a grande promessa do Senhor Jesus para a sua igreja, que não vai passar, não vai entrar, será salvo daquela grande tribulação. Número 10, finalmente. Deus está nos ensinando para que possamos conhecer melhor a sua misericórdia para conosco, apreciar mais e mais a grande salvação que temos, e que a ira de Deus, que brevemente vai começar a cair sobre esse mundo, nunca vai cair sobre nós, porque caiu sobre nosso Salvador na cruz, em nosso lugar. Mas o resultado desse conhecimento crescido deve ser uma grande compaixão para outras pessoas, amigos, parentes, próximos, que ainda não são salvos. Então, o que está acontecendo deve criar em nós uma compaixão maior para a evangelização, para testemunhar de Cristo e do poder do Evangelho que transformou a nossa vida e nos deu grande paz e esperança sobre o futuro. Que seja assim. Amém.